Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui no EI Talks, nesse momento especial, que a gente pode se encontrar, conversar, refletir, e que seja uma tarde bem gostosa, bem alegre, junto dos nossos jovens queridos. A gente tem aqui com a gente hoje a Flavinha, o Murilo. Bem-vindos. E o nosso Toledo e eu, a Renata. A gente vai começar fazendo uma prece. Flavinha, você pode fazer para a gente? Pode sim. Bom, eu gostaria de pedir para quem se sentir confortável fechar os olhos, dar uma respirada funda, se acalmar, esquecer um pouquinho dos problemas do dia a dia, para que a gente possa se reunir neste momento e possamos ter um momento legal de aprendizado e que seja uma ótima situação para a nossa semana, que possa trazer muitos crescimentos novos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai começar hoje fazendo uma leitura, tá bom? De um texto. O livro chama Primícias do Reino. Ele é uma psicografia feita pelo Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E ele nos fala assim: aquele junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado, enquanto o sol, semi-escondido além dos picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha de suave aclive terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápole. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejo. Esmagada pelos poderosos, experimentava invariavelmente o desprezo e a presunção desses poderosos. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade. Interdependiam-se. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e o viram mais de uma vez, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas, do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar, das bandas e contrafortes do Hermon, que se alternavam para espraiar-se pela imensa planície do Esdrelon, trazendo o acridoce odor do solo crestado. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O filho do homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe e conduz os homens por sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus. A montanha também é destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha, pode significar vencer as dificuldades que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Perder-se entre as querelas humanas para encontrar os espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer em madrugada sublime, guiando-os por sobre os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto onde brilha permanentemente o sol do claro e demorado dia. Descer sem decair. Os homens suscitam obstáculos onde existem opiniões e levantam cerros onde estão convenções. Esquecer-se é vir até os que debatem nas questiúnculas que vitalizam com desconcerto emocional e sofreguidão. Dar-se, integrar-se de tal modo que seja comum a todos,
mas a nenhum igual. Este, subir e descer, subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer, e o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. E essa leitura tão linda, né? Que é quando Jesus sobe ao monte para nos trazer o Sermão do Monte. Essa alegria de ler e sentir, né, o quão ele é amoroso, e me faz lembrar uma palavra do Chico Xavier, que ele fala desse encontro. Quem sabe, muitos de nós aqui que estamos reunidos, já estivemos lá naquele momento, e que a gente continua a se reunir porque a gente sente muita saudade. Né, Toledo? E que você riu, então, que a gente sente muita saudade desses momentos. São momentos únicos, alentadores, né? Eu sou muito emocionada sempre e sinto essa energia do mestre, né, que nos envolve. E hoje a gente está aqui para falar dele. A gente está aqui para falar dessa figura icônica, né, que é nosso guia e modelo, que até mesmo aqueles que não creem sentem o seu impacto. A gente sabe em várias passagens, né, de pessoas que, espíritos que sentiram o impacto dessa vibração amorosa que os envolve, né? Então a gente veio hoje aqui para saber a opinião e conversar, né, que todos possam refletir sobre o que representa Jesus na nossa vida, né? O que a gente admira nele, o que a gente sente quando fala dele. E é isso, gente. A gente queria ouvir um pouquinho vocês, né? Flavinha, Murilo, vocês querem comentar? Acho que eu vou começar, então. Eu acho que Jesus, ele como você disse, né? Ele é uma figura muito icônica. É uma pessoa que a gente tem muitas diferenças, muitas histórias, a gente tem muitas visões diferentes, a gente conhece muito sobre o que ele fez, sobre o que ele falou. E muitas vezes eu tento desconectar um pouquinho o que parece ser a visão de algumas pessoas e o que Jesus representa para mim, né? Para mim, Jesus representa uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito passiva. Eu não conseguiria imaginar Jesus levantando a voz para uma pessoa, jamais. E, bom, acho que para mim ele realmente ele é um exemplo, né? Antes de tudo, ele é um super exemplo, é o primeiro modelo do que seguir na vida. E é também esse carinho, esse aconchego de saber que ele está ali cuidando da gente, sabe? A gente pensar que nosso calendário se dividiu a partir do momento desse. O nosso calendário começou no ano 0, que é o ano da chegada dele na Terra, né? Ele é um divisor do nosso planeta, na verdade, né? Porque a gente estava, nós que já entendemos, né, as diferentes moradas da casa do Pai, né? A gente fazia parte de um mundo primitivo e com a chegada dele, a gente foi para um mundo de prova e expiação, né? Então ele divide esses momentos na nossa vida, né? E ele traz o amor como caminho, né? A gente pode muitas vezes, como você falou bem, entender isso, mas a gente precisa sentir mais do que entender. E aí é a construção de cada um. A gente vai construindo o que você sente, o que você pensa é uma coisa, o Murilo é outra, ele vai dizer para a gente agora, né, Murilo? O que Jesus representa para mim é uma figura assim que serve como exemplo mesmo. Da mesma forma que os meus pais serviram de exemplo para mim e que eu sei que eu sou o exemplo do meu irmão. Eu acho que todos precisam levar Jesus como um exemplo e não como uma figura tão distante do que a gente vive, porque a gente sabe que um dia ele foi
da mesma forma que a gente é hoje. Então, a gente sabe também que um dia a gente vai chegar lá. Só é uma questão de tempo. Isso, muito bom você lembrar isso, Murilo, porque isso faz parte da lei de igualdade, né? Deus nos criou simples e ignorantes, nem melhores nem piores, todos iguaizinhos, iguais. E é isso que a gente precisa cada vez mais entender, né? Que a gente está em construções diferentes, mas somos iguais. O objetivo, isso é uma coisa que a gente precisa pensar sempre na nossa vida, desde que a gente nasce. Né? Eu acho que quem traz isso desde pequeno, vocês que já foram criados, né, já nasceram refletindo sobre isso, né, numa casa em que traz Jesus como esse modelo, né, a gente vai construindo, mas a gente não está pronto, né? A gente tem nossas questões, a gente tem os nossos conflitos, senão a gente nem estava mais aqui, né? A gente já estava em outras moradas, né? E isso, mais uma vez, significa que a gente é igual, né? Que a gente está aprendendo junto, né, Toledo? Fala um pouquinho Olha... também aí pra gente. Não, com certeza, né? Eu gostei muito do que a Flávia falou, Murilo, né? Essa figura de Jesus tão forte, que nos impressiona tanto, e como disse Murilo, que é para nós exemplo absoluto. E aquele texto que você leu, o Renato, realmente ele é muito emocionante, porque quem sabe, né? Quantos de nós estavam, talvez, lá naquele momento, ou mesmo depois, né? Nas gerações que se sucederam, né? Buscando, tentando compreender o Evangelho. Compreender. Por que eu digo compreender? As palavras de Jesus, elas são tão expressivas, tão significativas, tão valorosas, que nós temos levado séculos para aprender. Séculos para aprender. Então, cada vez que nós retomamos essa ligação, esse fio condutor com as palavras de Jesus, com as descrições que a espiritualidade traz, como o espírito Amélia Rodrigues, né, que tem essa beleza poética ao descrever e nos leva até aqueles cenários da Galileia, nós nos emocionamos, sim, e reafirmamos, nós reafirmamos essa caminhada nossa, de buscar cada dia compreender mais, né? Compreender mais, até que aquilo que Jesus expressou, deixou, nós estejamos mais coerentes, talvez a palavra. Às vezes nós entendemos intelectualmente, mas precisamos buscar essa firmeza na coerência, no nosso proceder, no agir, na forma que nós lidamos, convivemos com os nossos semelhantes. Jesus, ele mesmo disse: minhas palavras são eternas. Resta a nós alcançá-las, né? Em plena compreensão. Isso mesmo. E a gente, então, parando para refletir nisso, nós estamos há 2020 anos aí, né? Nesse caminhar, nessa construção, saindo dos instintos, né? Indo para as sensações e para chegar no sentimento. E agora que a gente está nessa hora aqui agora, em que a gente se encontra, cada um na sua casa, com tantas questões sendo aí expostas e colocadas, a gente, mais do que nunca, entra em contato conosco mesmo. Acho que nunca houve um momento tão assim marcante, né, para que tudo isso que Jesus nos trouxe, toda a sua mensagem, o seu evangelho, né, que a gente precisa compreender, mas nesse momento que a gente vive, mais uma vez a gente está passando para uma outra fase do planeta, né? A gente sabe que a gente está passando, a gente está no momento de transição e que a gente está caminhando para a regeneração e que esse momento, essa é a nova era. Por mais difícil que pareça tudo à nossa volta, né, com tantas questões desafiadoras do nosso dia a dia, o que seria de nós sem o Evangelho? Como estaríamos? Como que a gente se portaria se essa verdade já não estivesse aí presente no nosso caminhar? Então, é para a gente refletir e agora, mais do que nunca, aplicar, porque a gente já compreende, a gente já traz esse conhecimento. O que vocês acham, Flavinha, Murilo? Uma coisa que me veio à cabeça também, que é muito importante, é o autoconhecimento, né? Porque quando você
sem esse autoconhecimento, você consegue pegar tudo isso que a gente aprende e aplicar de verdade. Mas ter autoconhecimento também é uma coisa muito difícil, né? Esse momento, assim, que como você falou, a gente está tendo muito contato com nós mesmos, muito tempo para pensar. Tem sido muito bom para aumentar um pouco o autoconhecimento, tentar se entender, tentar entender, por exemplo, comigo, como eu mesma tenho lidado com essas situações, sabe? Murilo, e você, Murilo? Eu acho que esse autoconhecimento é tão difícil porque nós somos seres muito complexos, então que a gente não sabe quantas vidas a gente viveu antes dessa que a gente vive hoje, mas a gente desenvolveu o que nós somos hoje e muito conteúdo para a gente se conhecer tendo tão pouco tempo aqui, sendo que quando essa vivência nossa acabar, a gente vai voltar a saber como a gente era, mas sem saber como a gente é hoje, a gente não consegue chegar nos nossos objetivos para a nossa vida. Por isso que é tão difícil se conhecer. É verdade, Murilo. Não é fácil. É preciso coragem. A gente precisa coragem, disposição. E, mais que tudo, eu acho que durante esse tempo de construção, eu acho que Jesus é esse modelo nesse sentido, porque ele trouxe um Deus de amor, de bondade, né? E que está sempre nos apoiando, né? Então, aquela imagem passada que a gente tinha de castigo não existe mais, a gente sabe que não. Deus está dando sempre oportunidade para a gente, mas às vezes a gente também se cobra muito. E eu gostaria de lembrar a parte do Evangelho que fala do perdão. Não só do perdão para com o próximo, mas o perdão para conosco mesmo, porque às vezes a gente dificulta esse nosso caminhar e essa nossa ligação com Deus através de Jesus, porque Jesus disse, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não quis dizer isso porque ele se achava porque a forma como ele interage, né, com Deus é uma forma de uníssono, vamos dizer, né? Eu com o Pai sou um. É isso que a gente está construindo nós, essa aproximação, porque através desse modelo viveu aqui na Terra, né? Trouxe esse exemplo forte para nós, porque se não fosse assim, seria... Imagina, a gente sabe o quanto é difícil, a gente às vezes não se permite chegar tão próximo, porque a gente, meu Deus, não, mas é muito distante. Mas será que é tão distante assim? Né? Será que às vezes o nosso orgulho, nossa vaidade, às vezes não dificulta isso também? E aí eu lembro o Sermão do Monte, né? Então, a primeira estrofe é bem-aventurados os humildes. E assim ele vai falando várias posturas que nós seria bom que nós tivéssemos, né? E até Mahatma Gandhi fala que se perdesse tudo que se tem de escrito, os evangelhos, se não sobrasse nada, se a gente tivesse o Sermão do Monte, era suficiente para a gente poder seguir como bons cristãos, como boas pessoas, homens de bem, né? Porque ali está encerrada toda essa conduta que, para a gente está caminhando também. A gente precisa ter paciência com a gente, né, Murilo? Às vezes eu acho que a gente não tem paciência, quando a gente quer já tá, né, num nível assim, a gente é um pouco ansioso, né? Então que a gente possa, assim, de pouquinho em pouquinho, igual formiguinha, né? Eu admiro muito as formigas, porque elas são tão pequenininhas e elas constroem aquele monte tão grande, não é? Então, que a gente também possa seguir esse exemplo delas e, né, vamos lá, é isso aqui que eu preciso trabalhar. A gente já sabe que numa encarnação a gente não trabalha todas as nossas questões, como você falou, Murilo, né? A gente vai trabalhando uma, outra, né?
a mais difícil, você fala, não, essa aqui é bem complicada para mim, eu ainda não consigo, né, perdoar como eu gostaria, ou cada um tem a sua questão. Então, que a gente tenha também essa paciência com a gente, né? De estar sempre ali firme e sabendo que Deus dá todas as condições, como você falou também, Murilo, muito bem, além do nosso pai, da nossa mãe, da família, todos os espíritos superiores que nos cercam, né? Os exemplos que a gente tem, assim, para que a gente possa seguir melhor esse caminho, né? Com firmeza. E é muito legal que Jesus dá um voto de confiança, né? Porque ele fala, vós sois deuses e não sabeis. Então ele fala, vocês vão chegar. Você só tem que ter um pouco de calma, você só tem que continuar aos poucos, porque vocês podem chegar, né, em como eu sou, vocês podem chegar nesse nível de luta. Eu acho muito legal. É isso mesmo. Murilo quer complementar alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que é isso aí. Eu acho que uma hora a gente vai chegar. Só um detalhe interessante, até a partir do que vocês falaram, e daquela pergunta que você tinha lançado para reflexão também, como nós estaríamos sem o Evangelho, sem a presença, né, sem a missão de Jesus. A partir do próprio Sermão do Monte, nós encontramos parte da resposta, que Jesus fala assim, foi dito aos antigos, etc, etc, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos injuriam e caluniam, né? Fazer o bem, né, aos que vos perseguem. É algo impressionante, né? E nem entrando nessa coisa tão forte, espiritualmente falando, mas nesse ponto que você falou. Ele disse, eu, porém, vos digo. Então, existia uma verdade espiritual que se perdeu, que se corrompeu, né, a partir de Moisés, e as pessoas estavam tão preocupadas com coisas externas, com coisas assim, materialmente religiosas, e tinham esquecido o que vocês todos falaram, a transformação interior. Então, sem Jesus, nós estaríamos naquela religião externa, sem renovação, sem transformação, sem se tornar uma pessoa melhor. Então, nós estaríamos assim, desamparados, se não fosse a presença e a missão de Jesus. E eu queria perguntar para vocês, Flávio e Murilo, o que vocês mais admiram em toda essa trajetória, em tudo que vocês, né, conhecem? O que vocês mais admiram em Jesus? Eu acho que o que eu mais admiro nele é a capacidade dele amar as pessoas sem julgar, ou a capacidade dele de não julgar. Porque a gente é muito preso ainda a tentar interpretar o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, e a gente acaba se prendendo a isso e esquecendo de amar as pessoas. Não é fácil, mas eu acho que se a gente fosse como ele, o mundo seria muito diferente do que é hoje, só nesse aspecto. Muito legal. Esse convite de Jesus, Jesus nos faz vários convites, né? E esse convite realmente é um convite muito especial, que a gente possa sempre lembrar dele, né? Que agindo assim, realmente, é o que você falou, né? A gente vai ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? Que a gente espera, que a gente deseja. E você, Flavinha? Eu acho que, particularmente, eu admiro muito a calma dele, em todos os momentos, muita tranquilidade para fazer as coisas, para pensar antes de agir. E a certeza dele em sempre entender a situação e sempre usar uma situação para ensinar. Tudo ele conseguia tirar um ensinamento na hora certa, que precisava daquilo. E também de não se deixar ser enganado, né? Não cair nessas pequenas enganações que tentavam armar para ele, que ele simplesmente conseguia sair da melhor forma possível. E isso eu acho impressionante. É verdade. Incrível mesmo, né? Essa inteligência, essa esperteza, assim, né?
vamos dizer, sagacidade do mestre, né? E que estava sempre ali atento, porque a lei de Deus, né? A lei de Deus está na nossa consciência. Era uma só com ele. Ele não visava, ele não tinha interesse, né? Outros interesses, outras necessidades, né? Era realmente trazer o bem, o amor, né? E até eu queria compartilhar com vocês que a lei maior, né? A gente sabe que a gente é regido por várias leis, né? Divinas. São 10 leis. Sendo que a lei maior, que resume todas, é a lei de amor, caridade, justiça, amor e caridade. Né? E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, 886, que ela fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E o que eu achei mais, assim, que Kardec também era outro cara incrível, né? Uma inteligência, porque ele fazia umas perguntas e falou, gente, como que ele fez isso? E ele coloca assim, gente, como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, né, Murilo, como a gente comentou, e perdão das ofensas. Então, aqui vai um resumo, né, para pautar as nossas ações, né, que a gente possa aí cada vez mais, ao falar, ao conversar sobre Jesus, que a gente possa sentir ele mais dentro de nós, ele mais próximo a nós. Um amigão mesmo, sabe? Aquele que a gente bate um papo quando a gente deita, às vezes chateado, às vezes, né, não tão bem. Agora, nesses momentos que a gente está passando, são muitas questões, né, que a gente tem, mas que a gente possa bater aquele papo amigo com ele, né? Conversar e sentir a presença dele nos fortalecendo, através de vários emissários que também trabalham já com ele nessa construção maior, né? Que a gente acredita e que a gente possa sempre renovar a nossa esperança. Que a gente possa, cada dia, quando amanhece, a gente ficar firme e renovar essa esperança, sabendo que ele está aí, firme, governando o planeta, né? Nosso governador planetário, e trazendo muito amor, que a gente possa sempre, né? Ir amealhando esse amor e compartilhando com quem a gente convive, né? Nem sempre é fácil, mas é muito possível. Eu acho que a gente já está chegando no momento quase final, ainda não é o final. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes da gente fazer uma dinâmica, tá bom? Querem falar mais alguma coisa? Tá de boa. Tá de boa? Murilo, tudo bem? Não sei. Tudo. Pode Continuar? prosseguir. Toledo, quer complementar alguma coisa? Vamos para a dinâmica. Vamos? Então, vamos lá. Então, é um convite agora, né? Então, que a gente possa, um convite para todos nós, né? Inclusive a todos que estão nos escutando, que possam também aproveitar esse momento. Então, eu convido a todos agora a fechar os olhos, tranquilizar a nossa respiração, relaxando todo o corpo, desde o dedão do pé até o fio do cabelo, relaxando pés, pernas, barriga, mãos, braços, deixando a boca bem relaxada, os olhos e a cabeça bem tranquilos. E nesse momento, vamos nos transportar para um lugar bem lindo da natureza. Um campo verde, amplo. E assim, nesse campo, bem verde, bem bonito, a gente avista um monte. Um monte do tamanho que a gente quiser. Quem decide o tamanho do monte é a gente. E lá a gente vai caminhando. Caminha e com o nosso pensamento a gente chega lá no topo desse monte.
Chegamos e nesse momento a noite está chegando. O céu está bem bonito, alaranjado, já caminhando para total escuridão. E a noite nos brinda com um céu bem estrelado, muitas estrelas, um céu lindo, um presente. E assim nós nos sentimos parte de toda essa natureza. E nesse momento nós avistamos uma linda estrela brilhante, como ela fosse um imã que nos atrai. E ela vem em nossa direção. Ela vai vindo, se aproximando bem devagar. Fica bem próximo da gente. E quando chega bem quase junto da gente, a gente percebe uma figura humana. E aos pouquinhos a gente vai reconhecendo essa figura. A figura de um homem com um olhar amoroso, cabelos castanhos compridos. Esse homem é o nosso Mestre Jesus. Nesse momento, o nosso coração se enche de alegria e júbilo. O que estamos sentindo? E é nesse momento que a gente pode se sentir bem pertinho e a gente conversa com ele. A gente tem a oportunidade de falar o que a gente sente, do nosso coração. E ele nos escuta, nos tranquiliza. E ele diz pra gente que a gente pode fazer um pedido. Que pedido a gente quer fazer? Qual o pedido nesse momento, nesse encontro? E ele coloca a sua destra sobre a nossa cabeça, nos dá um abraço e nos diz: estou contigo, agora e sempre. Fiquem em paz. E na alegria desse momento é hora de retornar. Nos vamos voltando aos poucos, retornando ao nosso lar e trazendo conosco essa energia amorosa, guardando em nossos corações esse encontro abençoado. Vamos assim voltando. Todos bem? Sim, né? É um exercício, né, que a gente pode fazer quando a gente quiser, né, e que eu acho que cada um sente, né, e é para a gente ficar guardado no nosso coração nesse momento e saber que Jesus está sempre conosco, tá bom? Eu acho que chegou ao fim, né, com esse momento tão especial desse encontro, que não é o primeiro, é um de muitos, e que possam haver muitos, para que a gente possa sempre fortalecer essa verdade no nosso coração e cada vez mais agir de acordo com esse sentimento de amor, né? Eu acho que maior que tudo é o sentimento de amor que Jesus nos traz, né? E que a gente possa sempre querer alcançar esse sentimento. Sem pressa, né? Tá bom. Agradecer. Vocês querem falar alguma coisa, comentar? Só gostaria de expressar, a partir de toda a nossa reflexão, nosso texto, o sentimento de gratidão, né, por tanta coisa que vivemos. E para que lembremos, né, tantas vezes que nós estamos ali aflitos, cansados, sentindo que às vezes o peso, a opressão é grande demais, nós lembrarmos todas as dores e muito mais, angústias, sofrimentos, opressões do mundo, antes de nós, Jesus sofreu também na mão dos homens e disse aos discípulos: eu venci o mundo. E nos convidou isso também. Então nós recordarmos
desse convite tão amoroso, tão expressivo de Jesus, para que nós vençamos o mundo, no sentido de superação de todas as provações. A gente quer agradecer muito, Flavinha, Murilo, foi muito bom ter vocês aqui, compartilhar o que vocês nos trazem, assim, é sempre muito rico. Obrigada, tá? Toledo também, muito obrigada pela parceria. E a gente vai pedir ao Murilo para fazer a nossa parte final, tá bom, Murilo? Vamos lá. Então, para começar, uma respiração calma, tranquila, elevar o nosso pensamento o máximo que a gente conseguir e até as esferas de pensamento, as esferas espirituais mais altas, para que a gente possa sintonizar o nosso pensamento com é, os espíritos bons de verdade, para que nesse momento difícil, a gente possa, com essas mensagens que a gente recebeu e que a gente compartilhou hoje, que a gente possa continuar, ter força para continuar e que seja um pouquinho mais fácil essa caminhada, que nós possamos subir, nem que seja um pouquinho, metade de um degrau, mais próximo da nossa paz interior. E que com isso a gente consiga ajudar o nosso próximo para que eles possam ter essa ascensão junto com a gente nessa caminhada rumo a Jesus. Eu queria finalizar com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, muito obrigada. Gratidão, né? Obrigada a todos vocês. Um beijo grande no coração de todos. Muita alegria. Jesus é alegria. Lembremos sempre disso, né? Que Jesus é alegria, Jesus é amor, Jesus é luz na nossa vida e que possamos sempre nos aproximar dele. Gente, um beijo, beijo grande, tá bom? Uma boa semana. Um beijão, boa semana. Obrigada pelo convite. Foi muito legal. Obrigado pelo A convite. gente que agradece, vocês são 10, viu? Beijão. Beijo. Tchau.